Olá, eu vou mostrar para vocês como que a gente tem que proceder para resolver o desafio 2.3 da situação de aprendizagem 2 do curso técnico em eletroeletrônica semipresencial do Senai na disciplina de eletricidade. Para resolver esse desafio, eu preciso primeiro dos arquivos que eu fiz do desafio 2.1 e do desafio 2.2. Então eu preciso clicar aqui no link do desafio 2.1 e eu vou baixar esse arquivo do Word. O meu está em branco, mas eu vou utilizá-lo mesmo assim. Eu vou minimizar. Eu vou abrir o link do desafio 2.2, tá? Vou baixar o arquivo. No caso de vocês, tem que baixar o arquivo que vocês postaram, tá? Ou localizar onde vocês salvaram esse arquivo. E eu já vou também. Agora eu vou para o desafio 2.3, tá? Teve mudanças aqui, eu atualizei o arquivo do desafio para a gente poder estar usando. Então eu vou abrir aqui. Isso, esse aqui é o nosso desafio 2.3, tá? Como que a gente vai proceder para resolver esse desafio? Para resolver esse desafio, eu preciso de algumas informações que foram coletadas antes, tá? Então, eu vou aqui no arquivo, esse aqui é o do 2.2, o 2.1, olha. Nesse arquivo, eu tenho as informações de R1, R2, R3, R4 e assim por diante, tá? E nesse arquivo do desafio 2.2, eu tenho informações que eu coletei dos meus resistores. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou preencher. Quantidade do R1 tem apenas um R1, tá? Valor nominal do R1. Eu vou pegar aqui o valor dele, 5 ohms. Vou colocar aqui 5 ohms, tá? Potência desse resistor. Para eu saber a potência do meu resistor R1, eu preciso vir aqui nessa atividade, tá? Então eu vou pegar os valores de tensão e corrente que eu calculei dele, tá? No caso aqui para o R1, vamos adotar a atividade 4, tá? Para o R1, para o R2 e para o R3. Para o R4, para o R11 e para o R12, vamos adotar a atividade prática 2, tá? Só para a gente ter os valores aqui. Então eu já tenho aqui o valor de tensão calculada do R1 e o valor de corrente do R1 na atividade 4. Então eu vou pegar e vou preencher aqui. Vamos falar que a tensão deu 5 volts, tá? Desculpa. Vamos falar que a tensão do R1 foi de 5 volts, tá? E que a corrente dele foi de 2 amperes. 5 volts vezes 2 amperes, eu tenho a corrente calculada aqui do resistor, que é de a potência, desculpa, que é de 10 watts. Então eu venho aqui e preencho com 10 watts, tá? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso comparar o valor calculado e o valor medido. Só que eu não vou comparar mais tensão e corrente, eu vou comparar as potências. O calculado é o valor nominal, o medido é o valor real. Então vamos colocar que a tensão do R1 aqui deu 5 volts. Não está deixando preencher. Vamos colocar aqui que a tensão do R1 é de 5 volts, tá? E que a tensão e que a corrente dele foi de 2 amperes. Então, a corrente 2 amperes. Lembrando que esses valores eu estou inventando, não são valores reais do circuito. Não mudem o que vocês fizeram com base nisso. Vamos falar que o do R2 foi 4 volts e do R3 foi 1 volt. E aqui a corrente do R2 foi do 1 ampere e a corrente do R3 1 ampere, tá? E que o valor medido deu 4,95 volts, 3,8 volts e aqui embaixo 0,7 volts, inventando os valores. E aqui deu 2,1 amperes, 0,98 amperes, 0,98 amperes e aqui 1,02 amperes, tá? Então, olha, eu tenho aqui os valores calculados e os valores medidos. Deixa eu colocar isso aqui de lado para a gente comparar. Então, vamos colocar na planilha. Olha, nessa planilha aqui que é do exercício, essa aqui,
Potência do resistor R1, 10 watts. Potência do resistor R2. Eu vou fazer o cálculo. R2, 4 volts vezes 1 ampere. Então eu faço 4 vezes 1 dá 4 watts. Só lembrando que a fórmula de potência é tensão vezes corrente, tá? Essa é a fórmula de potência. Então, eu vou preencher aqui que deu 4 watts a minha potência do resistor R2. E a potência do R3, ela vai dar 1 volt vezes 1 ampere, vai dar 1 watt, tá? Potência real dissipada, aí eu vou multiplicar os valores que eu medi. Então, a tensão do R1, 4,95, vezes a corrente do R1, 2,1. Isso deu 10,395 watts. Então, eu vou pegar minha planilha e vou preencher aqui que deu 10,395 watts. Tá? Então, nessa planilha, eu vou preencher isso aqui, a potência que eu medi e a potência real. Tá? E dificilmente uma potência calculada vai ser idêntica à potência real dissipada. Sempre tem uma diferença. Os materiais nunca são perfeitos. Tá? Então, isso que deve ser feito nessa primeira planilha. Aí a gente tem essa segunda planilha de resistores, onde nós temos os valores de resistência que são fornecidos para a gente, tá? Que estão no almoxarifado. Qual que é a minha tarefa aqui? Eu tenho, nessa segunda etapa, vários pontos de resistência, né? Então eu tenho como se fosse um esquemático, tá? Nesse esquemático eu tenho 9 resistores. E o que eu preciso fazer? Com base naquela planilha de potência de resistores lá em cima, eu tenho que indicar abaixo os resistores necessários para a configuração final do circuito, com base nas resistências que eu meço, se eu puser o multímetro nesses pontos A e B, B e C ou C e D. Então, aqui embaixo está preenchido. Quando eu faço a medição com o multímetro, com o ohmímetro na verdade, entre os pontos A e B, eu estou medindo 2,06 ohms. Então, se eu medir entre os pontos A e B, a resistência equivalente é de 2,06 ohms. Se eu medir entre os pontos B e C, a resistência equivalente é de 3,3. E se eu medir entre os pontos C e D, a resistência equivalente vai ser de 2,14 ohms. O que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir quais são os valores de resistência que eu vou colocar em cima de cada um, lembrando que é um resistor por número, tá? Para que a resistência que eu estou medindo dê esse valor aqui embaixo. Então eu tenho duas formas e eu vou preencher aqui embaixo o valor de resistor. Então, resistor de, inventando, 50 ohms, 2, 30, 3, 10, 4, 50. Então eu vou escrever, anotar aqui os valores de resistência que eu vou preencher. Tá? Como que eu sugiro que a gente resolva esse exercício? A gente vai ou utilizar a equação da lei de Ohm, da associação de resistores, tá? Vou anotar de cá para não preencher ali. Então, a equação, ela fala o seguinte. Ela fala que 1 sobre R1 vai ser igual a 1 sobre 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, 1 sobre R2. No caso são três resistores, então serão 3 1 sobre R3, tá? Ou eu posso transformar essa equação, em, tirar isso aqui. Nossa, meu R3 ficou aqui embaixo aí. R3. Ou eu posso transformar essa equação e colocá-la de forma já pronta, né? Onde eu tenho que R equivalente vai ser igual a 1 dividido por isso aqui tudo. Vai ser igual a 1 dividido por
isso aqui tudo, tá? Então eu posso fazer uns cálculos e aí resolver através desse método aqui, ou eu posso ir até o Tinkercad. Deixa eu abrir aqui o link do Tinkercad, tá? Ou cliquei direto. Você pode acessar com seu nickname, no caso eu tenho meu nick aqui. Deixa eu acessar. E você pode criar um circuito. E nesse circuito você pode ir experimentando colocar os resistores, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma protoboard. Eu vou girar essa protoboard. Perfeito. E vou colocar aqui os resistores. Então, vou colocar um resistor, por enquanto sem valor, mais um resistor de cá e mais um resistor de cá. Olha, eu coloquei os 3 resistores em paralelo, tá? E eu vou colocar aqui o meu multímetro na função resistência. Então, eu vou clicar. Eu vou só puxar os resistores, esse resistor um pouquinho para o lado para ficar mais fácil de medir. Olha, eu vou colocar essa linha vermelha em paralelo aqui e essa linha preta em paralelo aqui, olha. Então vou marcar esse cara. Lembrando, eu não vou avaliar esse circuito de vocês, tá? Esse aqui dos resistores. É apenas uma ferramenta para a gente tentar fazer de forma mais fácil. Se eu medir esses 3 resistores, olha só, tá dando 333 ohms. Esse não é o valor que eu quero que eu inseri aqui, tá? Não é. Esse é o valor. Eu quero que dê uma resistência de 2.06, tá? Então vamos pensar, eu tenho essa salada de resistores aqui que eu posso usar. Vamos utilizar 2.06. Vamos utilizar nesse primeiro uma característica das resistências, tá? Que fala que as resistências em paralelo, quando são iguais, eu pego o valor de uma resistência e divido pela quantidade de resistores. Então, 2.06, isso aqui vezes 3, 2,06 vezes 3, 6.18. Será que eu tenho algum resistor aqui de valor próximo de 6.18? Olha só, eu tenho aqui, ó, 6,2 ohms. Vamos ver o que acontece lá no Tinkercad? Vou passar esse resistor para... Lembrando que tem que usar ponto aqui, tá? Porque o Tinkercad está em inglês. 6.2. Aqui também 6.2. E no terceiro, 6.2. Perfeito, olha. Olha só. 2.07 é um valor muito próximo, né? Então eu posso considerar. Então aqui, para responder a essa questão, eu já achei o valor dos pontos A e B. Então eu vou escrever aqui 2.07 ohms, tá? Inserir um símbolo de ômega. O 2 não está deixando eu colocar aqui. 2,07. Opa, desculpa, 6,2, né? 6,2 ohms. Aqui 6,2 ohms. E aqui no final também 6,2 ohms. Então, olha, eu já encontrei quais são os 3 resistores que eu preciso colocar para que eu tenha a resistência de 2.06 ohms, tá? Então, vocês vão fazer esse mesmo procedimento, ou fazendo os cálculos, tem um outro vídeo onde eu ensino a fazer esses cálculos, tá? Então, o que eu posso fazer no cálculo? Eu posso colocar um valor de R2, um valor de R3 e o valor de R equivalente e localizar o R1 para ver se eu consigo fazer. Tem site na internet que faz o cálculo, tá? Ou eu posso usar o Tinkercad e começar a variar alguns valores e ver como é que fica. Aí fica a critério de vocês descobrir. Então, só reforçando, qual que é a entrega? Vocês vão entregar para mim essa planilha de potências preenchida. Essa aqui já vem pronta, tá? E esse quadrado aqui preenchido. E para fazer isso, vocês precisam dos exercícios, dos desafios 2.1 e 2.2
que vocês preencheram, tá? Tem que ser com base nos dados de vocês. Depois que vocês fizerem, vocês vão até aqui no site do curso. Vocês vão aqui na página da atividade, vão clicar adicionar envio. No meu caso, eu vou selecionar o arquivo e arrastar porque eu já tenho ele aqui, tá? Então eu tenho o arquivo aqui na minha pasta. Então eu vou selecionar esse arquivo e arrastar para cá. Eu vou soltar e clicar em salvar mudanças. Quando eu fizer isso, eu acabei de fazer a postagem da minha atividade 2.3 finalizada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, nos perguntem. Muito obrigado e até mais.